Olá, pessoal, beleza? Ó, essa questão aqui foi... Eu estou atendendo pedidos, tá? De alguns alunos que me procuraram, estavam com dúvidas nessa questão sobre como resolver, e daí nós decidimos gravar aqui um novo vídeo para vocês, tá bom? É uma questão interessante, é uma questão sobre resposta natural de um circuito RL, né? Ou seja, tem uma chave que estava no circuito ali fechada por um longo tempo, e aí daí T igual a 0 segundos ela abre. E daí a questão está pedindo a expressão para a corrente que desce ali naquele indutor de 0,2 Henry e também a expressão da tensão V0 em cima daquele resistor de 60 ohms. Então, vou começar aqui lembrando que quando a gente tem esse tipo de questão de chaveamento, a gente sempre começa analisando as condições iniciais, certo? Então, eu vou começar aqui analisando isso, analisando as condições iniciais, tá? Vou redesenhar o circuito para facilitar a nossa análise aqui. Então, eu tenho aqui 50 volts, temos aqui em cima duas resistências em série aqui, 20 ohms, 50 ohms. Aqui no meio é um nó de 75 ohms. Aqui tem uma chave que na primeira condição, né, ela está fechada, então tem que considerar essa chave fechada. Vai vir aqui um resistor de 3 ohms, desce um de 60 ohms e vem um outro em paralelo aqui de 15 ohms. E aí o indutor, ele está aqui nessa posição. Só que o indutor em condições estáveis de regime permanente, ele vai funcionar como um fio. A gente já explicou isso, né? No caso do indutor, se vocês relembrarem, a tensão do indutor é L, D e dt. Se ele está em condição de estabilidade, a derivada da corrente vai acabar sendo zero, porque a corrente estabilizou com uma alimentação constante. Em sendo zero, essa tensão também é um zero e nos remete a um fio entre os terminais do indutor. Então, por isso que a gente vê como indutor, certo? E aí a gente quer calcular a condição inicial aqui, que seria essa corrente I0 que desce no condutor, no indutor. Uma pergunta que poderia surgir agora é assim, professor, por que você não vai analisar agora já também a tensão V0, que está lá em cima do resistor? A gente tem que lembrar de um fundamento muito importante, porque indutor não permite a variação instantânea de corrente. Então, eu posso me dar o luxo de, analisando essa condição inicial, já calcular o I0, porque no zero mais do tempo, essa corrente ainda será a mesma. Ela não terá alterado, dado que o indutor não permite variação instantânea de corrente. Se fosse um capacitor, não permite a variação instantânea de tensão. Mas um resistor permite variação instantânea de tensão e de corrente. Então, não faz sentido eu analisar nessa condição aqui o V0 em cima do resistor de 60 ohms, ou seja, essa tensão aqui não faz sentido que eu analise ela agora, porque eu não vou ter a informação correta, porque, na verdade, eu quero saber essa tensão no zero mais, ou seja, depois que abrir a chave, aquele indutor vai manter essa corrente zero, e essa tensão nesse resistor ela vai dar um salto para um outro ponto que a gente desconhece no momento. Então, eu não vou analisar essa tensão agora, porque o resistor ele não tem a capacidade de segurar essa tensão, ela vai dar um salto. Então, a gente não analisa agora, tá bom? Tem que lembrar disso. Um outro detalhe importante desse circuito é que no momento que o indutor aqui começa a operar como um fio, ele está curto-circuitando todo esse pedaço do circuito aqui. O que poderia levar alguns até a dizerem que essa tensão inicial no resistor era zero. Eu não posso dizer isso, volto a dizer, porque o resistor não segura tensão ali até o zero mais, certo? Então, na realidade, não temos corrente passando por nenhum desses elementos aqui dessa parte do circuito, dado que o indutor, quando entrou em estabilidade, carregou-se com o valor ali de zero, curto-circuitou toda essa parte do circuito, então toda a corrente fica passando pelo curto estabelecido pelo indutor. Tá? Então, eu vou analisar esse problema para achar essa corrente I zero por uma ferramenta aqui que eu considero muito útil, até pretendo fazer outros vídeos sobre isso em outro momento, mas é a parte de transformação de fontes. Eu até poderia usar outras técnicas aqui, na minha opinião, usar tensão de nó, por exemplo, seria o caminho mais simples para achar I0 aqui,
Mas eu vou falar sobre transformação de fontes aqui porque eu já estava em busca de uma oportunidade para tratar disso. O que é a transformação de fontes? Na transformação de fontes, a gente pega uma topologia TVNAM, ou seja, fonte em série com resistência, e pode transformar essa topologia TVNAM em uma topologia Norton, ou seja, fonte de corrente em paralelo com resistência, sabendo que esta fonte de corrente vai ser essa tensão da topologia TVNAM sobre a resistência da topologia TVNAM, sabendo que essa resistência da topologia Norton vai ser igual à resistência da topologia TVNAM, e vice-versa. Se eu quiser achar a topologia TVNAM a partir da Norton, eu posso dizer que essa tensão de TVNAM seria a corrente de Norton vezes o R de Norton, e que essa topologia aqui, essa resistência de TVNAM, vai acabar sendo igual ao que existe lá na topologia Norton. Então, você pode transformar de um lado para o outro, te levando a uma redução de circuitos que vai ser muito interessante, para esse nosso caso, inclusive. Tá? Então, retomando aqui, retomando o cálculo de zero, por exemplo. Vejam, eu tenho a fonte de 50 volts, que está saindo aqui para um 20 ohms. Aqui nós temos 75 ohms, aqui em cima 50 ohms, e aqui está o fio do indutor que está curto-circuitando o resto do circuito, que eu não vou nem desenhar. Aqui está o zero. Ou seja, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa topologia TVNAM aqui, ó, e transformar para outro tipo de fonte. E aí, volto a lembrar que quando a gente vai usar transformação de fontes, eu super recomendo que você comece sempre pelas beiradas do circuito, porque fazer transformações de porções centrais do circuito acaba ficando um pouco menos intuitivo, pode levar ao erro, tá bom? Não é impossível, mas vai requerer um pouco mais de experiência, um pouco mais de atenção. Bom, nesse caso, se eu fizer a transformação de fontes, eu vou ter aqui, na verdade, o quê? Uma fonte de corrente subindo, que vai ser quem? 50 sobre 20, tá? Gente, 50 sobre 20, isso aqui dá 2,5 amperes. Teremos aqui uma resistência em paralelo com essa fonte, que vai ser o próprio 20 amperes. Esse 20 amperes ficou agora em paralelo com 75 amperes, e depois aparece o 75 amperes não, desculpa, 75 ohms, que vai aparecer junto aqui com esses 50 ohms, e aqui está o fio estabelecido pelo indutor em condições de equilíbrio, por onde está fluindo a corrente zero que eu quero achar. Bom, eu posso agora, então, fazer um paralelo essas duas resistências aqui, eu vou chamar aqui de R equivalente linha. Por exemplo, esse R equivalente linha seria quem? 20 vezes 75 sobre 20 mais 75. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão achar algo em torno de 15,789, aproximadamente aqui, ohms. Então, vejam como ficou o circuito agora, né? Tem agora um circuito que tem uma fonte de 2,5 amperes, está em paralelo com a resistência de 15,789 ohms, vai vir aqui em série com 50 ohms, e aqui está o fio estabelecido pelo indutor por onde flui a corrente que eu quero achar. Posso fazer uma nova transformação de fontes agora. Eu posso simplesmente transformar essa topologia Norton aqui para uma fonte de tensão, de topologia TVNAM, na verdade, né? Fonte de tensão em série com uma resistência. Então, fazendo uma nova transformação de fontes, a gente vai ter o quê? Eu vou ter aqui uma fonte de tensão que vai ser, na realidade, 2,5 vezes 15,789, conforme a transformação que falei para vocês agora há pouco. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar em algo da ordem de 39,474 ohms.
ou desculpe, volts, aqui é a fonte de tensão, tá? Vai vir a mesma resistência aqui, que ela se repete, né? Então, 15,789 ohms, e ficou agora em série com 50 ohms, e aqui o fio estabelecido pelo próprio indutor, por onde flui a corrente zero que eu quero calcular. Tá bom, eu posso fazer aqui uma LKT rapidamente, conseguir, por transformação de fontes, simplificar o circuito de forma bastante significativa. E aqui, nessa LKT, eu teria aqui menos 39,474 volts, mais I0, passando por duas resistências em série, então teria 15,789 mais 50, tudo isso igual a zero. Resultado, I0 fica sendo 39,474 sobre 65,789. E isso aqui vai me resultar em um I0, fazendo essas contas, 39,474 dividido por 65,789. Estou fazendo aqui na calculadora, isso vai dar 0,6 amperes. Bom, achamos, por enquanto, só a condição inicial dessa corrente I0. O que é que eu preciso entender agora? Que o circuito vai abrir. Aí, uma vez a chave vai abrir, e uma vez a chave abrindo, agora o circuito vai mudar de topologia, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, após a abertura da chave. Bom, após a abertura da chave, pessoal, se vocês olharem aí no desenho da questão, né, você vai ficar com o indutor. Você tem aqui um resistor de 3 ohms, um outro de 60 ohms e um outro de 15 ohms. É isso que você tem. E nós temos aqui descendo uma corrente I0 igual a 0,6 amperes, que foi calculada agora na primeira parte do problema. E agora sim, eu preciso achar aqui quem seria o V0 nesse resistor. Agora sim eu posso, porque agora eu estou no instante T igual a 0 mais segundo, ou seja, imediatamente após o chaveamento da chave, certo? E aí, nesse momento, o indutor não vai permitir que a corrente varie. Esse é um indutor, esqueci de escrever, mas é de 0,2 Henry. Né? Ele não vai permitir que essa corrente varie instantaneamente. Consequentemente, o que vai acontecer é que essa corrente vai estabelecer, ao fluir pelos resistores, vai estabelecer tensões, inclusive o V0 que nós queremos encontrar. Então, vejam só, esse I0, quando acontece esse chaveamento, basicamente, a gente pode entender ele como sendo o quê? Olha, eu tenho uma corrente de 0,6 amperes que vai estar fluindo por aqui, porque o indutor não permite que ela varie instantaneamente, e ela vai se dividir. Parte vem para cá, parte vem para cá. Eu posso usar o conceito de divisor de corrente, por exemplo, para calcular a corrente aqui no IX, vou chamar IX aqui essa corrente que sobe em 60 ohms, e aí a partir dela eu vou achar a tensão V0. Né? Então, quem seria esse IX? Se você parar pelo divisor de corrente, para lembrar aqui dos conceitos do divisor de corrente, seria quem? Todo o equivalente do ramo, exceto quando eu estou calculando. Então, se a corrente está dividida aqui, e eu estou calculando a corrente nesse ramo aqui, exceto esse ramo, só vai sobrar realmente o 15 ohms. Então, seria 15 sobre 15 mais 60 vezes a corrente que se divide, que é 0,6. Ou seja, esse X vai ser igual a 15 sobre 75 vezes 0,6. Isso aqui me trouxe algo da ordem de 0,12 amperes. Logo, se você lembrar da lei de Ohm, né, a lei de Ohm diz o quê? Se a corrente estiver entrando no mais,
eu tenho que V é igual a R, I. Se a corrente estiver entrando no menos, eu tenho que V é igual a menos RI. Então, é o nosso caso aqui. Eu tenho IX entrando no menos de uma tensão V0. Ou seja, V0 vai dar, desculpa, com maiúsculo que é a condição inicial. V0 vai ser quem? Menos 60 vezes X, ou seja, menos 60 vezes 0,12. Ou seja, V0 aqui vai ser igual a menos 7,2 volts. Legal? Essa informação aqui, assim como essa da corrente inicial, essa informação aqui também nos vai ser importante, porque a questão também pede a expressão de V0, e aí, portanto, ela vai ser interessante para a gente aqui em algum momento, nem que seja para confirmar que a resposta tá correta, tá certo? Então, beleza. Feito isso, o que é que eu tenho que fazer também? Eu tenho que entender que eu vou precisar agora de uma constante de tempo para esse circuito RL. Quando a gente aprende aqui as questões. Opa, desculpa. Quando a gente aprende aqui as questões sobre a constante de tempo, o que é que eu gosto sempre de recapitular com vocês? Né? Que eu estou interessado em ver um indutor interagindo do ponto de vista de dois nós de referência, que são os nós do indutor, AB, por exemplo, com um único resistor equivalente. Então, pensem só, se eu pegar este circuito aqui, copiar ele aqui, fazer para cá, aqui, pegar isso aqui, beleza, pegar essas correntes, que eu vou ter usar mais, excelente, vamos. Esse é o circuito que eu quero analisar. E dele, eu quero ver ele de tal forma que eu vou ter apenas um indutor, por onde vai ter aqui uma corrente inicial I0 e um resistor equivalente. Então, se você parar para pensar, eu tenho que achar basicamente a resistência equivalente do ponto de vista desses dois nós A e B aqui. E do ponto de vista desses dois nós A e B, quando eu penso nesse R equivalente, que seria uma espécie de R de Thevenin, eu só chego na seguinte conclusão, né? Eu não posso sumir com esses dois nós. Então, vai ser quem aqui? Vai ser 3 em série, um paralelo de 60 com 15. Simples assim. Então, tenho 3 mais 60 vezes 15 sobre 60 mais 15. Isso aqui vai dar igual a 60. Vamos lá, 60 vezes 15, dividido por 75, 12, mais 3, deu 15. Certo? Então, deu 15 ohms. Esse é equivalente total aí. Tá legal? Então, portanto, né, a constante de tempo tal desse circuito é dada, como é um circuito RL, então é L sobre R. O L, muito nitidamente, é 0,02 Henry, está lá na questão, e o R é exatamente o R equivalente, é o que eu vejo no todo. Nesse caso, 15 ohms. Ou seja, 0,02 dividido por 15 vai dar aqui um 1,3333 milissegundos, ou seja, 10 a menos 3. Né? E, já para facilitar a nossa vida, se eu pensar no inverso disso, ou seja, seria 1 sobre 1,3333 mili, isso aqui, pessoal, vai dar 750, certo? Esse inverso da constante de tempo, aqui vou até botar aqui S e a menos 1. Então, por que eu fiz isso? Porque eu sei que quando eu estou falando de uma resposta natural de um circuito RL,
a expressão da corrente, agora, enfim, chegamos na letra A expressão da corrente no tempo vai ser quem? Vai ser a corrente inicial exponencial de menos t sobre tal. Ou seja, a corrente inicial exponencial de menos 1 sobre tal vezes t. Então, fazendo as devidas substituições, eu concluo que IT é igual a 0,6 exponencial de menos 750t, tudo isso dado em amperes, para t maior que 0 segundos. Né? Então, essa é a resposta dessa letra A, que nos pede para demonstrar a fórmula, a expressão que descreve a corrente no indutor, que está descendo ali no indutor. Certo? Agora, para achar o V0, certo? V0, esse V0 tem algumas formas que nós poderíamos trabalhar. Né? A única informação que eu tenho, se nós pararmos para analisar, é a da corrente no indutor. E, naturalmente, essa corrente ela está se dividindo em ambos os resistores ali, que eu falei para vocês. Né? Então, esse indutor ele está em série com o 3 ohms, ele naturalmente ele vai atravessar ali o divisor de corrente, né, como a gente trabalhou aqui em cima. Cadê? Aqui. Essa corrente que é estabelecida pelo indutor. Posso até pegar isso aqui, ó. Copiar de novo aqui para baixo. Ou seja, agora estamos na letra D. Eu posso pensar da seguinte forma: o indutor ele vai ditar a variação da corrente. Então, se eu pensar agora não mais falando de condição inicial, né, que a gente já trabalhou sobre isso, mas agora entendendo que existe uma corrente IT que está sendo descrita aqui, como sendo essa corrente no indutor, essa corrente aqui vai descer aqui e essa corrente aqui vai se dividir por aqui, certo? Então, a gente está querendo ver agora, na verdade, a expressão de V0 de T aqui. Então, vejam só, se eu faço novamente aqui um divisor de corrente, posso fazer um divisor de corrente, eu posso fazer, eventualmente, um LKT, tem várias formas de trabalhar com isso aqui, certo? Mas se eu fizer um divisor de corrente, eu poderia fazer o paralelo desses dois para facilitar aqui, mas aí eu já não teria mais a certeza da corrente que está fluindo ali por 60, né? Mas na realidade da corrente total no equivalente, daria no mesmo, porque 60 com 15 estão em paralelo. E eu vou aqui pelo divisor de corrente para a gente dar uma praticada na ferramenta. Vou chamar aqui de X'. Se esse X' é dado por 15 sobre 15 mais 60, vezes essa corrente I de T, que deu 0,6 E a menos 750T, né? E eu sei que V0 é menos 60 vezes essa corrente IX', que no caso é 15. Eu vou somar aqui embaixo, 15 sobre 75 vezes 0,6 é a menos 750T. Ou seja, basta agora que eu resolva essa equação aqui do V0. Então, veja que eu fico aqui com, por exemplo, 60 vezes 15. Fico aqui com menos 900 sobre 75 vezes 0,6 exponencial de menos 750t. Aí 900 vezes 0,6 dá 540, dividido por 75 dá 7,2. Então, V0 é menos 7,2 elevado a 750t. Isso agora dado em volts, né? Dado em volts para T maior que 0 segundos. E aqui a gente fecha a questão.
Tá legal? A gente acaba com essa solução aqui, batendo com gabarito, conforme esperado, tudo certinho, e podendo praticar aqui várias técnicas, dentre elas transformação de fontes e divisor corrente, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um abraço. Até a próxima.